Oi, oi, amores. Vamos lá. Interpretando tabelas e gráficos. Gente, ler e interpretar tabelas e gráficos está ficando cada vez mais necessário, né? Já faz algum tempo que organizar as informações em tabelinhas ou em gráficos fica muito mais fácil visualmente de entender, de interpretar, de enxergar a informação que está passando. Né? É muito mais fácil do que você ler um texto. Para você ler um texto falando daquelas informações, se você coloca numa tabela ou coloca num gráfico, visualmente fica mais prático e mais rápido de compreender. Como as coisas estão ficando cada vez mais velozes, inclusive por causa da internet, essa gama de informações precisa ser passada de forma veloz também, de forma rápida. E a gente precisa buscar estratégias para isso. Quais são as estratégias que se usam para isso? Tabelas e gráficos. Aí a gente precisa aprender a interpretar essas tabelas e esses gráficos, saber qual é o propósito de cada um deles e entender como funciona, tá bom? Então vamos para essa nossa aulinha de hoje. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo bem típico. Uma tabela, isso aqui é tabela, a gente vai observar que ela está organizadinha em colunas, né? Essa aqui é uma coluna, essa aqui é a outra. Tem as linhas também, então as tabelas têm linhas e tem colunas, tá bom? Bom, as informações em tabela ficam fáceis de serem visualizadas. Só que muitas vezes, quando elas são transferidas para um gráfico, fica mais fácil ainda da gente visualizar, ok? Porque a gente consegue enxergar os valores maiores, os valores menores com mais rapidez. Na tabela, não, na tabela você tem que ler primeiro para observar, mas ainda assim é melhor do que se fosse numa forma de texto simples, certo? Bem, o que a gente costuma fazer? A gente costuma organizar as informações numa tabela e depois colocar num gráfico, certo? Como é que eu faço para transformar a informação da tabela lá no gráfico? Aqui ao lado eu tenho o que a gente chama de gráfico. O gráfico, gente, ele tem alguns elementos principais. Ele tem o título que a gente coloca, né? A gente coloca também aqui embaixo quais são as informações das grandezas. Aqui na lateral a gente coloca as informações também da outra grandeza. Então a gente tem grandezas aqui embaixo e grandezas lá em cima. Depois vocês vão aprender a respeito dessas grandezas, mas agora já dá até para você perceber logo. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? Quantidade de pontos, ó, porque os números estão representando pontos. Então, uma grandeza é pontos. E aí, gente, quando eu vou dividir o gráfico, eu divido em quantidades iguais. O que eu estou observando? Ó? Aqui, ó, de 40 para 50, não está andando de 10 em 10? Significa que toda essa minha linha que está aqui dessa grandeza vai ser de 10 em 10. Então, eu tenho 0, o próximo vai ser 10, depois 20, depois 30, depois 40, 50. Tranquilo? Agora, aqui embaixo, eu tenho a outra grandeza. A outra grandeza vão ser os nomes dos candidatos, tá vendo? Ó, Bruno, Carolina, Marcos. Então, aqui tá assim, ó, Pedro, que tá com menos pontos, 10. Depois, eu vou colocar o candidato que tá com 20 pontos, olha, tá marcando 20 aqui, ó. Tá bem na linha, o topo do gráfico tá vindo aqui, ó, bater aqui no 20. Então, qual é o candidato que eu vou colocar aqui que está marcando 20 pontos? 20 pontos é a Carolina. Então, aqui eu vou colocar Carolina, certo? Agora eu vou observar aqui, ó. Tá vendo? O topo do gráfico tá batendo aonde lá, em que número? Vou observar. Eu sempre comparo as duas grandezas. Eu comparo a pessoa, né, que é o candidato, com a quantidade de votos. Para fazer isso é só olhar o topo do gráfico e ver lá qual é o número que ele corresponde. Então, candidato que marcou 30 pontos. Temos dois, temos o Sérgio, que marcou 30 pontos, e temos o Marcos. Então, colocar qualquer um deles não vai fazer diferença. Vou colocar o Sérgio e depois vou colocar o Marcos. Por que eu sei que eles dois fizeram a mesma quantidade de pontos? Porque se eu for olhar o topo aqui do gráfico, ó,
ele também está marcando lá no 30, ok? Muito bem, agora a gente vai olhar essa parte aqui do gráfico agora, ó. Esse topo aqui do gráfico está batendo onde? Está batendo aqui no 40. Qual foi o candidato que fez 40 pontos? É a Bruna, né? Então, vamos colocar aqui Bruna. Muito bem. E agora, olhando aqui o topo do gráfico, vou olhar o número lá correspondente. É o número 50, que é a Vanessa. Então, aqui temos a Vanessa. Muito bem. Então, o que a gente fez aqui agora? A gente transferiu as informações da tabela para o gráfico, certo? Outra coisa importante, muitas vezes o gráfico pode apresentar aqui em cima para vocês, vou colocar até de verdinho, pode apresentar o número aqui em cima. Por mais que você já tenha o número lá, pode ser que ele escreva aqui em cima para você assim, ó, 10, aqui escreva 20, aqui escreva 30, 40 e 50. Isso é normal. É só para facilitar ainda mais a sua visualização, para você não ter que pegar e ir lá olhar qual é o número que corresponde àquele valor, tá bom? Então é muito natural isso acontecer, certo? Depois que a gente organizou todas as informações da tabela lá no gráfico, fica fácil da gente enxergar e responder, né, gente? Então, vou apagar a minha lambancinha que está aqui, para não atrapalhar muito, para a gente poder escrever. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. E vamos lá, vamos responder. Quem venceu a eleição? Bom, eu posso olhar tanto para a tabela quanto para o gráfico, mas se eu olhar para o gráfico é rápido, né? De cara eu olho logo a coluna maior. Qual é a coluna maior? A coluna da Vanessa. Então foi ela que ganhou a eleição. Então eu posso colocar logo aqui Vanessa. Quantos votos ele recebeu? Também é fácil, porque a Vanessa eu já tenho aqui em cima, ó, o valor de 50. Então eu já sei que a Vanessa conseguiu 50 votos. Pronto, fácil, fácil de responder. Se eu quisesse olhar a tabela, também poderia, mas olhando o gráfico fica bem mais simples, né? Vamos para o próximo. Nesse gráfico, a gente também vai preencher as informações e vai olhar a tabela. Lembrando que, ó, esse é o gráfico e essa é a tabela, certo? Tabela é formadinha lá por colunas e linhas, o gráfico tem as suas grandezas que vão ser informadas de acordo com o que está propondo na tabela. Aqui ficam as grandezas. Desse lado a gente tem números, ou esses números representam o quê? Quantidade de brinquedos vendidos. Aqui embaixo a gente tem os tipos de brinquedos, né? Então a gente tem essas duas grandezas, tanto a quantidade de brinquedos quanto os tipos de brinquedos. De acordo com a tabela, os tipos de brinquedos são skate, bicicleta, boneca, né? Quebra-cabeça. Bom, a gente também tem as informações com os valores, né? Vamos preencher essas grandezas logo aqui de quantidade de brinquedos do gráfico. E a gente tem que perceber o seguinte, aqui ó, de 30 para 40 andou 10, de 20 para 30 andou 10, significa que a montagem dessas quantidades vai de 10 em 10. Então, para preencher esse quadrinho, 0 com mais 10 vai dar 10, vai ficar 0, 10, 20, 30, 40, certo? Lembrando que essas quantidades aqui, ó, sempre tem que ser divididas em tamanhos iguais, para facilitar o entendimento do gráfico, tá bom? Bom, preenchemos isso. Agora vamos colocar a outra grandeza, que é os tipos de brinquedo. O que a gente vai observar? Vai observar aqui o seguinte, ó, o topo do gráfico e ver onde é que ele está batendo, que número ele corresponde. Esse aqui corresponde ao 30. Então, a gente observa aqui na tabela que o brinquedo que foi vendido 30 unidades é a bicicleta. Então, eu já sei que aqui eu vou escrever bicicleta. Ok? Agora, aqui de novo, eu olho para o topo do gráfico e vejo que aqui eu tenho 40.
Então, 40 é a quantidade de skates. Então, eu já sei que aqui eu vou escrever skates. Ah, mas aqui eu olho de novo e também tem 40. Tem algum outro aí com 40? Tem quebra-cabeça, que já está escrito aqui. E o outro, que está aqui o topo, eu vou olhar aqui qual é o número correspondente dele, 20. E aí são as bonecas. Muito bem. Lembrando que eu poderia colocar os valores aqui em cima, né? Para facilitar mais ainda. 30, 40, 40, 20. Mas isso é indiferente, tá bom? Aí a pergunta é: qual foi, que brinquedo foi menos vendido? Boneca, né? Boneca que foram só 20. Se a gente observar aqui no gráfico, ó, fica fácil da gente perceber que boneca foi aquele menorzinho, a coluna menor, né? A loja vendeu Tantantã brinquedos em maio. Aí ela já quer que você faça uma continha. E aí, gente, quando a gente está com tabela ou com gráfico, a gente pode fazer várias continhas. A gente pode pedir para você comparar dois elementos da grandeza e fazer continha, 3 elementos, todos os elementos. Pode perguntar quantos a mais, quantos a menos, qual é o total. Isso tudo a gente pode perguntar analisando o gráfico. Você tem que ler a perguntinha, pensar na pergunta e interpretar o que está pedindo, tá bom? Para saber qual a conta que vai fazer. Então, a loja vendeu Tantantã brinquedos em maio. Eu tenho que pegar todos esses valores, 40 mais 30, mais 20, mais 40 e somar todo mundo. 4, 5, 6, 10, 13. Aí vai dar 130 brinquedos. Molezinha, né? Então, estamos trabalhando aí com um gráficozinho de barra, né? Que a gente chama de coluna ou barra vertical. E são gráficozinhos bem simples de interpretar. Existem outros tipos, gráfico de linha, gráfico de setor, vários outros, tá bom? Vamos lá. Esse gráfico está tratando de tempo gasto no banho. Tem as grandezas familiar, quem é a mãe, ou o pai, ou o filho, ou a filha, a avó, e o tempo que gasta no banho, certo? Vamos preencher o nosso gráfico. Então, aqui a gente já sabe que tem uma tabela. E aqui a gente já sabe que tem um gráfico, ok? Aqui, gente, tem esse quadro com esse espaço em cima. É para a gente colocar o título do gráfico. Tempo gasto, já está lá na tabela, no banho. Muito bem. Aqui uma das grandezas, que são os valores ali, os tempos gastos. Aí a gente vai observar, ó, de 15 para 20 variou 5. Então, a gente vai de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Muito bem. Agora, vamos colocar os nomes. O pai já está aqui. O topo aqui em cima. Pai gasta mais, hein, papai? Aqui, ó, vindo até o outro lado, a gente verifica que ele leva 30 segundos, minutos no banho, né? Isso é em minutos ou em segundos? Nem fala, né, gente? Deve ser minutos, né? Porque não dá para tomar banho em 30 segundos, né? Oh, inteligência. Então, papai é o que mais gasta tempo no banho. 30 minutinhos. Beleza. Depois a gente vai ver o seguinte. Temos esse aqui, ó. Olha para o topo e vê qual é o número que ele corresponde. Corresponde ao 5. Então, é a filha. Então, aqui eu vou colocar filha. Esse outro, olha para o topo, vê o número que corresponde, 10. 10 é o filho. Olha para a tabelinha e compara. Aqui, ó, o filho. Aí depois eu olho para esse aqui, 15, ó, ele corresponde ao 15. E 15 é a mãe e a avó. Então, eu posso colocar tanto uma quanto a outra. Mãe, porque a avó também são os 15, ó. E a avó. Certo? Agora, vem as perguntinhas. Quem fica menos tempo no banho? A filha. Nossa, muito bem. A filha. Deixa eu colocar com letra maiúscula, gente, que eu não posso responder uma frase com letra minúscula, né? Isso dá uma dor no coração. Começar uma frase com letra minúscula.
Tomando um banho por dia, quanto tempo o pai gasta ao final de uma semana? Pensa bem, o pai está tomando um banho só por dia. Ele leva 30 minutos por dia. 30 para um banho em um dia. Só que uma semana tem 7 dias, então vão ser 7 banhos. Aí eu tenho que fazer que conta? Gente, estamos falando aí de proporção. Se para um banho ele gasta 30 minutos, para 7 banhos vai gastar quanto? De 1 para 7, multipliquei por 7. Então aqui eu também vou multiplicar por 7. 30 vezes 7, 3 vezes 7, 21, vai dar 210 minutos. Então, quanto tempo ele gasta? 210 minutos. Ok? Bem simples, né? Vamos fazer mais um. Agora, eu usei um outro tipo de gráfico, certo? Coloquei aqui um gráfico de linha. E aí, ele apresenta o faturamento de uma empresa num semestre. Semestre são 6 meses. Aqui está até marcado lá embaixo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, a gente tem aqui, ó, as informações de uma grandeza, que são os meses, e aqui as informações da outra grandeza, que são a quantidade de faturamento da empresa, né? Isso em reais, vamos acreditar, né? Então, a gente tem 80 mil, 70 mil, 60 mil e assim vai, começando do zero, de 10 em 10 mil. Show! Aí, aqui está pedindo para a gente completar a tabela de acordo com o gráfico. Então, aqui foi feito o contrário. Em vez de eu te dar a tabela e você fazer o gráfico, agora foi dado o gráfico, você faz a tabela e depois responde. Muito bem, vamos lá. Valores em reais. Janeiro. Em janeiro, o que eu vou olhar? Vou vir aqui em cima assim, ó, e vou olhar. Janeiro é essa pontinha aqui. Ela corresponde a qual número? 50 mil. Então, significa que em janeiro foi 50 mil que ele faturou. Fevereiro. Agora eu vou olhar fevereiro, ó. Fevereiro tá nessa direção. Aí eu venho aqui e vejo, ó. Fevereiro corresponde a qual número aqui? 30 mil. Então, houve uma quedazinha aí no faturamento, 30 mil. Vamos para março. Março a gente vai subir, hein? Ó, vamos lá para março. Opa, cheguei aqui. Em março, eu olho lá qual é a quantidade. É sempre assim, gente. Eu pego uma grandeza e comparo com a outra lá do outro lado. Em março, o faturamento foi de 70 mil. Aumentou bem o faturamento. Vamos para abril. Abril, a gente vai subir, 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 subir e vai chegar aqui nesse valor. Aqui que está um segredo, gente. Aqui eu não tenho um número específico, mas eu vou perceber que daqui de cima até aqui são 10 mil, certo? Que está indo de 10 em 10 mil para cada linha. Esse pontinho que vai estar aqui, ó, ele não vai bater lá certinho. Deixa eu apagar o outro para não atrapalhar, né? Vocês vão observar que esse azulzinho, se a gente for levar até lá do outro lado, o meu vai ficar meio tortinho, tá? Ó, ele não vai bater nem no 70 mil, nem no 80, ele vai estar aqui no meio, olha. Então, entre os 70 mil e o 80 mil, a gente estima que seja 75 mil, porque esse pontinho está no meio do caminho, ok? É como se ele estivesse aqui na metade entre o 70 mil e o 80 mil. Deu para entender? Então, aqui a gente vai estimar que o faturamento foi de 75 mil. Pode ter sido 74 mil e pouco, pode ter sido 76 mil e pouco, mas está entre essa média. Aí a gente coloca os 75, tá bom? Vamos para maio. Maio, a gente vai subir aqui e vai ver o biquinho dele, ó. Por que a gente está olhando os biquinhos? Porque a gente observa aqui, ó. Aqui correu o mês, aí depois correu o mês de novo, chegou no outro mês, aí correu o mês, chegou no outro, correu o mês, chegou aqui no outro mês, e depois vai chegar lá no outro, tá? Estamos aqui, ó, em maio. Maio, a gente vai observar que esse biquinho também, tô tirando aqui os rabiscos, tá, gente? Senão fica poluído para vocês interpretarem e entenderem. Vamos lá.
O pontinho de maio tá bem aqui, ó, o biquinho. Tá bem ali. E aí, de novo, gente, não está no valor exato. É um valor aproximado. Aí a gente poderia colocar, lembra que a gente faz estimativa? Então, ele ali não está no meio certinho, né? Ele está um pouquinho abaixo do meio. Então, eu sei que ele tá, o meu tá tortinho, né, gente? Que fica meio difícil aqui de fazer retinho de lá para cá. Mas, ele está entre 50 e 60 mil. Só que eu sei que ele tá um pouquinho abaixo da metade, né, de 55 mil. Então, a gente pode colocar ali 54 mil, 53 mil, é uma estimativa, tá bom? Vou colocar aqui 53 mil de estimativa. Em junho, eu tenho um valor exato? Também não. Ó, observa. Aqui em junho, eu estou na metade do caminho. Então, eu estou entre o 40 mil e os 50 mil, tá vendo? Entre 40 mil e 50 mil, posso colocar 45 mil ali, aproximadamente. Só para a gente ter uma noção. Tá bom? Ficou clara essa ideia? Se o gráfico não está marcando certinho em cima da linha lá no número, como a gente fez nos outros, a gente vai estimar, a não ser que o número esteja especificado ali em cima. Se o exercício, vou apagar aqui as linhazinhas, tá? Se o exercício tivesse colocado para a gente os valores específicos ali em cima, aí a gente só ia copiar, né? Fazer tipo um copia e cola, era o que a gente ia fazer. Por que isso? Porque aí ia ficar mais fácil, né? A gente não ia pensar sobre os valores que a gente poderia estimar para colocar ali, ok? Então, vamos dizer que aqui ele tivesse colocado 50 mil. Aí aqui a gente poderia dizer que ele colocou 30 mil, né? E aí foi colocando os outros valores. Aí ficaria fácil da gente copiar. Se aqui, por exemplo, em maio ele tivesse escrito 53 mil, a gente iria colocar lá 53 mil. Mas como ele não o fez, a gente está aqui organizando isso, tá bom? Então vamos lá. Letra B. Em que mês houve o maior faturamento? Aí a gente vai olhar aquele que marcou mais alto lá no gráfico, ó, ou olha para a tabela. A gente já sabe que foi o mês de abril, então é só colocar aqui abril, ok? Depois, qual mês foi melhor em faturamento? Ai, gente, ali é menor e eu li maior. Ai, meu Deus. Aqui é menor em faturamento. Menor dele, gente, a gente vai olhar aqui, ó. Onde foi que o gráfico caiu mais? Foi aqui, né? O menor faturamento foi esse. Foi no mês de fevereiro. Aqui foi o melhor em faturamento. O melhor foi o maior deles. Agora sim, é esse aqui em cima, que é o de abril. E depois, qual a diferença em vendas entre os meses de abril e fevereiro? Então, eu vou pegar aqui abril. Eu quero a diferença. A diferença é a continha de menos. Abril foi em torno de 75 mil, que foi o que a gente colocou ali. E fevereiro foi 30 mil. A diferença é continha de menos. Então, 75 mil tira 30 mil, ficam com 45 mil. Certo? Então, a diferença em vendas entre esses dois meses foi de 45 mil aproximadamente. Tranquilo? Bem fácil, né, gente? Beijo!